O próximo conteúdo da nossa plenária é como a pandemia acelerou as inovações e tecnologias em saúde. Sem dúvida, em 1 ano e meio de pandemia, a tecnologia adiantou algumas transformações em alguns anos. Esse é um assunto importante de ser discutido para que essas ferramentas sejam de fato nossas aliadas e não algo que complique os processos. Então, para falar sobre esse assunto, eu convido o Country Manager da MPHRX e coordenador de inovação digital da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o Joel Formiga. Oi, Joel. Boa tarde a todos, boa tarde, como vão? Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Excelente, obrigada, Joel, pela sua participação. Junto com o Joel participa o diretor clínico do Hospital Porto Dias, o Diogo Dias. Oi, Diogo. O seu áudio. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer dividir essa sessão com vocês aqui hoje. Vamos tirar o maior proveito dela. Vamos sim. Junto com eles, quem vem? O Marco Bego. Vai aparecer aqui na nossa tela o Marco Bego, nosso terceiro convidado, diretor executivo do Instituto de Radiologia do InovaHC. Oi, Marco, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui, parabéns pela organização do evento. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo conosco, Marco. E aí, para conduzir a apresentação, eu convido o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, o Fernando Ganem. Oi, Fernando. Olá, boa tarde. É um prazer, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Nessa próxima hora, eu vou estar acompanhado de 3 pessoas que são referências aí em suas áreas de atuação. E vale a pena falar como vai ser o modelo. Teremos 3 palestrantes falando 10 minutos cada um e depois a gente tem um tempo para discussão. Excelente. Eu passo então agora a palavra para você e já eu volto. Perfeito, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria convidar primeiro o Joel Formiga, que já foi apresentado aqui, coordenador de inovação digital da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para começar com a sua apresentação. Muito bem, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, Fernando. Só colocando aqui as coisas em perspectiva, muito do que eu vou falar hoje, 2 aspectos. Primeiro, eu vou falar da inovação na forma de digitalização da saúde. A inovação se dá de várias maneiras. Eu acompanhei vários projetos bacanas do InovaHC, o Marco deve comentar alguns deles, e são projetos que estão mais ligados à medicina em si. A própria vacina, e algumas delas com novas tecnologias, são inovações. O que eu vou falar aqui é a minha perspectiva da digitalização, da informação, como a pandemia ajudou a transformar essa realidade, trazer essa inovação em cima da digitalização. Eu, Formiga, fui coordenador de inovação digital da Secretaria de Estado da Saúde, então muito que eu trago para essa conversa é sobre esse cargo que eu tive até o ano passado. Hoje eu estou de volta à iniciativa privada e estou de volta numa empresa que é a MPHRX, uma empresa de interoperabilidade, automação de jornada da saúde. Então, a experiência que eu tive foi ali no olho do furacão, na Secretaria de Estado da Saúde, e foi onde eu vi uma das coisas que aconteceu muito interessante e muito rápido, que é a valorização da informação, né, do dado transformado em informação. E aí, claro, a informação da pandemia, ocupação de leitos, internações, mortes, casos, né? E a gente era um momento muito feliz que a gente estava fazendo, na época, um projeto que a gente chamou de Big Data, financiado pelo Banco Mundial, com a assessoria da Accenture e do Einstein. E ao longo desse projeto, a gente conseguiu redirecionar esses esforços para, então, turbinar esses dados, os dados que a gente chama de dados da pandemia, e isso passou a ter uma grande visibilidade, passou a ter um valor muito maior. Claro, os profissionais de epidemiologia sempre olharam para esses dados, eles sempre existiram, mas o fato de eles estarem o mais possível em tempo real, acurados, diferentes visões, e mais uma coisa, compartilhados. Então, por exemplo, dentro do projeto do Plano São Paulo, do Estado de São Paulo, que tinha aquela classificação de cores de acordo com as métricas da evolução da pandemia, o que se via é que esses dados epidemiológicos eram compartilhados, claro, anonimizados, né? Mas eram compartilhados com a sociedade. Faculdades, institutos, grupos de pesquisa, pesquisadores independentes tinham então acesso a esses dados. Então, isso foi uma mudança muito bacana que a gente viu da valorização da informação como agregado de dados e da importância dessa informação estar disponível para a sociedade como um todo, né?
nessa linha dos avanços que a gente viu, das culturas de paradigma, eu também vi acontecer uma coisa da qual eu era militante não tão solitário, mas não tão bem ouvido, sobre a aceitação dos canais digitais como principais, talvez como únicos em alguns casos. E na falta, na dificuldade do encontro presencial, essa barreira foi rompida. E talvez não na saúde, se a gente olhar para aquele auxílio, o auxílio emergencial da Caixa, era coordenado pela Caixa Econômica Federal, ele só era acessível, quando foi lançado, por app ou web. Você não tinha como ir numa agência e fazer a aplicação ou solicitar. E eu achei que isso fosse ser uma grande resistência da sociedade, e não foi. Claro, se o app não estava disponível, se tinha lentidão. O sistema era um problema de qualidade, mas não do canal ser exclusivamente digital. Também na Secretaria de Estado de São Paulo, a gente teve a oportunidade de aproveitar essa onda, digamos. A gente já tinha um projeto começado em 2019, chamado Remédio Agora. O Estado tem 39 farmácias de alto custo, né? Distribui 3 bilhões de reais em medicamentos de alto custo para um sem número de pacientes, centenas de milhares. E as pessoas vão à farmácia e ficam 3, 5, 7 horas esperando para retirar seu medicamento. Pessoas com doenças graves, idosos, VPOC, DPOC. Então, através de um aplicativo, foi possível que as pessoas agendassem o seu horário, conferissem a sua elegibilidade, confirmassem o estoque e fossem, quando chega por georreferenciamento, já conseguiam retirar o seu medicamento. E esse aplicativo já existia, e tinha 100 mil agendamentos feitos. Ele pulou para 1 milhão de agendamentos feitos durante a pandemia, porque era mandatório esvaziar essas farmácias, que era uma aglomeração de gente com morbidades, né? Gente que era suscetível à pandemia. Né? Então, esse foi um outro breakthrough, passando daquela coisa de mobile first para talvez mobile only, né? E a gente seguir nesse movimento aí, que é bem interessante. Vimos também um grande avanço na telemedicina, claro, uma explosão de telemedicina, né? Uma quebra de paradigma dos profissionais de saúde, mas também uma demanda, gente. Pô, a inovação, uma frase que eu li outro dia, um artigo, a inovação não começa pela tecnologia, começa por um cliente insatisfeito, começa pela demanda. E, de fato, a demanda para que as pessoas tivessem acesso à saúde de forma remota, sempre quando possível, era muito grande. Os profissionais de saúde aceitaram, mas também houve um marco jurídico, né? O Ministério da Saúde, por um lado, o Conselho Federal de Medicina, ainda que com uma regulação temporária, não sabe até quando, liberando esse tipo de atendimento. Se olhar para o mundo, isso não é um movimento brasileiro. Nos Estados Unidos, o Medicare passou a pagar pela teleconsulta similarmente ao que pagava e paga pela consulta presencial. Então, esses incentivos fizeram um crescimento gigantesco. O que a gente observa é que, uma vez que a pandemia arrefeceu, esse crescimento caiu um pouco, mas já parou de cair em patamares superiores ao pré-pandemia e já voltou a crescer mais suavemente. Então, é um movimento que veio para ficar, a adoção da telemedicina como uma forma complementar, uma forma de atender de forma mais prática, mais rápida, e chegar a pontos mais remotos quando for possível, né? Então, esses 3 pontos eu queria saltar, e mais um ponto que eu quero colocar como positivo, né, como uma inovação que veio na onda da pandemia, é o fato, para mim, muito importante, do registro vacinal centralizado. De fato, sempre houve projetos de registro vacinal, sempre teve um sistema ou outro, federal ou estadual, para registro vacinal, mas a prática não seguia essa norma. E, de fato, a gente não tinha o registro das vacinas. E um projeto que já existia, de novo, são tecnologias que já vinham sendo trabalhadas, mas difíceis de ganhar seu espaço, e aí tiveram uma adoção muito grande, é o RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, do Ministério da Saúde, que de fato passou a congregar esses dados da vacina de Covid, criou-se o certificado da vacina, ainda com as suas imperfeições e incompletudes, mas um grande avanço, frente ao que se tinha anteriormente, que eram intenções, memorandos, planos, e de fato, até pouco tempo, até as últimas ondas aí, tanto a vacina de gripe quanto a de sarampo, antes a de febre amarela, a gente contava quantas vacinas deu nas secretarias e mandava para o Ministério, aí tinha cobertura vacinal, mas era uma conta, não sabia quem tomou e quem não tomou.
E agora, nessa vacina, a gente sabe digitalmente, num local centralizado, isso pode ter bom uso, né? O RNDS foi um passo além da vacina e passou a concentrar também resultados de exame de Covid, inclusive do setor privado. Então, os laboratórios privados, e assim como os públicos, passaram a informar digitalmente, dado estruturado, usando FHIR, as melhores tecnologias, e lá no RNDS, eu acho que eu fiz 7 ou 8 testes de Covid dos diferentes tipos, tem 5 mil que estão registrados lá, o que é muito mais do que era antes, né? E agora eu vou aproveitar esse exemplo da vacina e esse exemplo dos exames, né, do RND, que estão registrados lá no RNDS, para dizer o que não funcionou tão bem e que, de certa forma, poderia ter funcionado, que está por ser feito, né? Só a vacina de Covid está chegando no RNDS. Ou seja, essa última onda da atualização vacinal dos jovens, adolescentes, crianças, com múltiplas vacinas, não está tendo o mesmo cuidado para que se tenha o registro vacinal digital num sistema único que possa ser consultado, tanto para fins populacionais, né, cobertura vacinal, quanto para fins individuais, né, do cuidado pessoal, que é a importância da vacina. Então, a gente não parece que não aprendemos, né, não extrapolamos esse aprendizado da pandemia para usar o RNDS mais fortemente. Ora, se o esforço tecnológico está feito para plugar os exames de Covid e eles aparecerem lá na rede nacional, por que não tem o exame de glicose, hemoglobina, o hemograma e qualquer outro? Né? Quer dizer, o esforço tecnológico é o mesmo, mas não extrapolou. Quer dizer, teve avanços da pandemia que se limitaram à pandemia. Né? Então, isso eu acho que ficou uma coisa por fazer aqui. Outra coisa que, para mim, é uma área que a pandemia poderia ter avançado muito mais e não avançou, é numa coisa que a gente chama de coordenação de cuidado. É a automação desse processo de coordenação de cuidado. Pensa numa pandemia, numa doença como o Covid-19, uma doença na qual o paciente precisa ser monitorado, certo? Um grande percentual das pessoas tem casos leves ou moderados e um certo percentual precisa de assistência hospitalar. Pois bem, você tem que monitorar esse paciente em casa, né? O outcome de cada paciente pode ser muito diferente. E esse monitoramento tem tudo para ser feito usando ferramentas digitais. E isso era uma possibilidade, a gente chegou na Secretaria de Estado a desenvolver em um mês, no final de março, 23 de março, estava pronto o aplicativo que não foi adotado, não foi promovido como poderia ter sido. E eu achei que o acompanhamento, o monitoramento dos pacientes em casa foi feito no máximo com telemedicina, mas muito pouco usando a automação a que se presta o que a gente chama de cuidado coordenado automatizado. Né? Para citar um exemplo interessante, de boa exceção, o Grupo Américas, da UHG, lançou um aplicativo Covid, né? Hoje está nas lojas como o aplicativo do Grupo Américas para fazer várias outras coisas, mas ele começou para isso, ele nasceu e foi publicado em abril ali para fazer monitoramento com telemedicina e encaminhamento. Né? Esse encaminhamento da telemedicina, é a última coisa que eu quero falar do ponto de vista de frustração, do que poderia ter avançado mais do que avançou na pandemia, que é essa explosão de telemedicina, na maioria dos casos, desconectada de um contínuo assistencial. Então, a visão mais otimizada de uma telemedicina é que ela faz parte de um processo assistencial. Quer dizer, você tem um evento ali digital, mas ele não está, na maioria dos casos, conectado. Quer dizer, de onde veio o paciente? Como o paciente chegou naquela consulta com aquele profissional naquele momento? Como esse profissional consegue acessar o histórico daquele paciente, se há uma referência para que aquela consulta aconteça, como o paciente pode responder questionários, triagem, sintomas, e o profissional ter acesso àquilo de forma digital. Isso no antes. Se eu olhar para o depois, tem aí a prescrição, e a parte de prescrição digital avançou muito, né? Empresas como o Memed, Nexodata, avançou bastante e ganhou muito espaço, muita gente usa, as farmácias entenderam que tem que aceitar, isso está funcionando bem. Mas e o resto, né? Como é que eu saio dali para o exame, para a consulta de retorno? Se esse paciente agrava, é referenciado por um serviço hospitalar, como é que ele chega no hospital com a informação recolhida, acumulada e recomendada ali naquela teleconsulta?
Então, a inserção da telemedicina dentro de um contínuo assistencial é o passo que eu acho que a gente ainda não deu. Mas aí eu vejo com otimismo, porque eu vejo na telemedicina o embrião dessa digitalização da coordenação de cuidado. De fato, o que a teleconsulta tem de diferente de uma consulta presencial é que ela é um evento essencialmente digital. É curioso observar, por exemplo, que serviços que lançaram telemedicina lançaram agendamento online. Mesmo que o agendamento das consultas presenciais continuasse sendo por call center, na telemedicina existia um sisteminha lá que tinha um agendamento online. Tipicamente o médico está na frente de uma tela e ele está com um prontuário eletrônico aberto e aquele registro se dá automaticamente no prontuário eletrônico. Acabamos de falar da prescrição, que lá já nasce digital. Aquela informação fica guardada para fins de histórico do paciente. Então, a teleconsulta, por ser um evento essencialmente digital, ela tem em si o que eu vejo como embrião para que a gente consiga fazer uma integração, uma digitalização desse contínuo assistencial, né? Esse que vai do monitoramento do paciente em casa, o automonitoramento, o acompanhamento do paciente pós-cirúrgico, do crônico, a gente integrar os dados de quem passa por uma teleconsulta, passa numa consulta física ambulatorial, aparece na emergência, é internado, tem uma cirurgia ou pós-operatório, integrar os dados desses múltiplos eventos para acabar reduzir a descontinuidade assistencial e com isso dar um avanço importante na saúde e na saúde digital. Uma coisa eu posso dizer, a minha percepção, a demanda existe, porque vamos lembrar, inovação é tecnologia, mas começa pela insatisfação dos clientes. E a gente tem muito cliente insatisfeito hoje, cliente que já aprendeu que pode fazer mais de forma digital para ter essa continuidade assistencial resgatada. Essa era a minha primeira observação de abertura, Fernando, e fico, claro, à disposição para outras perguntas. Muito inspiradora e questionadora ao mesmo tempo. Eu vou passar a palavra agora para o Marco Biego, diretor executivo do Instituto de Radiologia, responsável pela Inova Brasil, para trazer as considerações dele. Eu acho que a gente não está te ouvindo, eu não sei se sou só eu. Desculpa, gente. Ainda a gente não aprendeu a desmutar o microfone. Eu vou fazer a introdução aqui e aproveitar de novo para cumprimentar os colegas aqui, o Formiga e o Diogo. Eu vou dividir em 3 fases aqui, acho que o que a gente aprendeu aqui durante a pandemia aqui no HC e no Inova HC. Se eu fosse analisar, tem um primeiro momento que foi, logo quando começou a pandemia, nós fomos inundados por ofertas de toda sorte, de que todo mundo tinha uma ideia que realmente poderia transformar e ajudar a gente a resolver os problemas que estávamos enfrentando naquela época, que ainda nós nem tínhamos conhecimento de quais eram e como eles estavam. Então, e aí aquilo foi muito difícil para a gente entender como... Porque nós vínhamos trabalhando num projeto de inovação aqui no Inova HC, num programa, mas a oferta foi tanto que nós realmente nos sentimos que precisava ter um caminho mais estruturado para isso. Que foi quando a gente começou a organizar, que talvez o que a gente chamou aqui da segunda fase, que foi ali mais ou menos quando a gente teve a primeira onda mais grave da pandemia em 2020. O que nós verificamos? Assim, para que as coisas tomassem corpo, primeiro a gente precisava organizar um fluxo para a inovação entrar, e o que a gente viu, assim, que ficou muito claro que precisava ser feito. Tinha um problema de linguagem, assim, então, de um lado você tinha as ofertas inovadoras de digitalização, de usar novas tecnologias, e de outro lado você tinha as equipes médicas e o próprio hospital, que tinham formas de se comunicar totalmente diferentes. Então, nesse segundo momento, onde nós começamos a organizar esse fluxo para transformar e para usar a inovação, nós paramos um momento para organizar como se fosse uma tradução. Depois eu até ouvi o professor do INSEAD de estratégia dizendo que
no trabalho dele, ele também viu que existia essa diferença de linguagem que você impossibilitava, às vezes, a empresa de assumir uma inovação que era importante para ela. Quando nós começamos a organizar esse processo, então, como se fosse realmente um tradutor, pegava o que vinha de oferta e conectava com os problemas que a gente tinha. Aí nós realmente começamos a ganhar com a inovação durante o período da pandemia e nos estruturarmos melhores. E aí até como o Formiga citou, aí a parte de telemedicina, usando essa parte de teleconsulta, em um determinado momento aqui dentro do HC nós fizemos um levantamento, nós tínhamos mais de 70 iniciativas de telemedicina, teleconsulta e outras digitalizações, automações na saúde que surgiram durante a pandemia e estavam em curso, das mais variadas possibilidades. Foi quando nós usamos uma parte para organizar essas iniciativas, dessas 70 iniciativas nós transformamos em 20 projetos pilotos, e que aí realmente nós começamos a acelerar o projeto que a gente saiu de telemedicina e começou a chamar de saúde digital, porque a gente entendia que ele era um pouco mais que só telemedicina, e até vou de novo citar o Formiga, tinha muitas iniciativas assim que começou, mas ela não estava estruturada, ela não estava conectada com a linha de cuidado, ela não estava conectada com as informações, mas que até a riqueza de informações que esse processo digital proporcionava que a gente buscasse. Então nós começamos a organizar, depois foi necessário organizar também onde essas informações entravam, como é que nós protegíamos ela e como é que nós faríamos para utilizá-las de uma forma que pudesse render frutos também. Nós colocamos a trazer essas informações para um data lake, e aí começamos com esse data lake a possibilidade de usar também a machine learning e os algoritmos para ajudar na parte de identificação das tomografias de COVID. E foi nesse momento que também nós descobrimos que já sabíamos disso, mas nós queríamos provar que a inovação não adiantava ficar só dentro, nós precisávamos nos conectar com o sistema, e aí nós conseguimos nos conectar com mais de 50 hospitais no Brasil todo, onde a gente oferecia e recebia tecnologia, mas na parte do machine learning a gente conseguiu oferecer os algoritmos de análise de tomografia, e esses hospitais faziam análise, mandavam os seus exames, a gente fazia análise no sistema de machine learning e devolvia o relatório para o hospital. E o legal é que isso aconteceu no Brasil todo. E aí a gente falou, como é que eu conecto um hospital de campanha no Acre ou no Pará? E aí o pessoal do Banco Itaú nos ajudou, porque eles já tinham agência em todos os lugares, como é que a gente fazia essa parte de telecomunicações. Então, assim, a segunda fase realmente da pandemia foi onde nós conseguimos trazer inovação para dentro do hospital e começamos a usá-la. O programa do IDEAGOV também, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos ajudou a melhorar esse fluxo. E eu diria que a terceira fase foi quando a gente agora, em 2021, que é quando nós começamos a sustentar toda essa inovação que entrou. Então, hoje nós temos aqui dentro quase 20 startups trabalhando junto com a gente, algumas que vieram do IDEAGOV e outras de outro processo, já falando a linguagem de quem está trabalhando com ela aqui dentro, e também já entendendo como é que o hospital fala, que essa tradução foi importante. O nosso programa de saúde digital, sempre nesse espírito de ecossistema, que é como o Inova HC trabalha, nós vamos buscar quais parceiros poderiam nos ajudar, tanto de forma de estruturação, quanto de forma de uma assessoria estratégica de como isso poderia funcionar. E hoje nós estamos conectados com o NHS, com o Consulado Britânico e com a McKinsey, que está nos ajudando a estruturar todas essas iniciativas de saúde digital, justamente para tentar conectar o que é a digitalização para resolver os problemas que, porventura, nós temos, que são os mesmos da maioria dos hospitais públicos, e como nós podemos perpetuar isso, mas de forma integrada, que em algum momento ele sai da área de inovação e ele começa a ser sustentado pela própria operação regular do hospital. Então, eu diria, essa terceira fase também foi uma parte que a gente conseguiu realmente hoje trabalhar com os problemas reais e direcionar esses problemas reais para que a gente use a inovação para resolvê-los de uma forma mais criativa e diferente do que é a forma tradicional.
E aí, indo já para finalizar também em interesse do tempo aqui, talvez uma das grandes escolhas que fizemos e se mostrou importante nesse período foi que muitos desses projetos de inovação, muitas vezes de digitalização, inovação e automação, ele corre dentro da operação regular do hospital. Então, além de manter a sustentabilidade dos sistemas e tudo isso, e mais toda a parte de segurança, ainda corre com projetos de inovadores e talvez projetos novos. E uma sorte que nós tivemos quando nós fizemos a escolha de trazer os projetos que poderiam realmente ser transformadores para a área de inovação, estruturar, manter ele, fazer essa conexão com o mercado, trabalhar em ecossistema, organizar esse risco, né? Porque trabalhar em ecossistema sempre você tem um risco de todas as partes que estão envolvidas. Então, a gente sempre gosta aqui da fase de conseguir fazer o foco ali do que é interesse comum, do que une todas as propostas. E isso fez com que os projetos crescessem de forma mais criativa, que nós conseguíssemos nos conectar melhor com todos os parceiros de mercado, e desde startup, multinacionais, dentro e fora do Brasil. E aí esses projetos de inovação realmente começaram a ter corpo e começar a transformar o HC, que isso era a coisa mais importante que a gente esperava no início, que é a inovação realmente ser direcionada para resolver os problemas que tínhamos ou que temos, mas de forma que isso seja, que a gente possa medir essa precisão e essa evolução. E aí, só para concluir aqui a minha fala, assim, do que é até uma proposta do painel, que a gente sabe como é que foi feito, sabe dessa transformação, entendeu o tanto que isso é importante, mas a gente vê que em algumas... o setor de saúde ele é bastante resiliente, até pela própria estrutura que ele tem e o tratamento que ele oferece. Então, hoje ainda nós temos algumas áreas que a gente vê agora, dentro e fora do HC, que a pandemia diminuindo, você saindo dessa área mais, talvez de emergência e urgência que a gente trabalhou durante a pandemia, algumas áreas com a própria resiliência não estão mais tão aptas ou tão à vontade de receber a inovação. Então, talvez, a minha opinião é que nesse final, talvez nós teremos de novo essa separação das áreas mais inovadoras, que conhecem, que tem uma jornada já nesse caminho, perpetuando essas informações. Algumas coisas também acredito que vieram para ficar, como a telemedicina, mas outras mais sofisticadas, talvez ainda nós teremos alguns puxando e outros tentando voltar para o status quo anterior à pandemia. Porque essa é uma coisa não é um desejo você ser inovador, né? É uma jornada que você caminha. Então, alguns aproveitaram melhor a pandemia e acho que vão sair muito mais ativos e fortes nessa área de inovador, e outros só entraram na conversa por conversar, e talvez agora eles tenham que correr atrás desse caminho perdido. Mas, na grande maioria, acho que aqui dentro e fora, e pelo menos no nosso ecossistema que a gente vê aqui, que é o ecossistema de todos que estamos aqui, realmente houve uma aceleração importante e ainda tem uma inércia que vai nos levar, talvez, por mais um caminho de aceleração nesse ano que está e talvez no próximo. Obrigado, Fernando. Era essa a minha fala inicial e fico à disposição também. Muito obrigado, Marco, pela sua participação. A gente tem que fazer o reconhecimento do papel, dentre todas as instituições, o HC e o Inova HC, no papel de liderança nessa linha de tecnologia e a contribuição aí para a saúde e inovação em todo o Brasil e setor público. Eu queria passar a palavra agora para o Diogo Dias, diretor clínico do Hospital Porto Dias. Por favor, com você, Diogo. Obrigado, Fernando. Bom, eu vejo dois fatores no âmbito mais macro que aceleraram esse caminho de inovação, né? Que fizeram a gente dar um salto nessa jornada, como o Bego falou, de inovação que a pandemia precipitou. O primeiro, a flexibilização regulatória, talvez a gente possa chamar também de avanço regulatório, que permitiu a gente aprovar em tempo recorde uma vacina, ou duas vacinas, na verdade, uma série de vacinas, inclusive essas duas que usam uma tecnologia totalmente nova, uma tecnologia que até pouquíssimo tempo atrás, até antes de
da emergência da pandemia, parecia um pouco distante aí para a gente o uso prático dessa tecnologia, que é o RNA mensageiro, e também esse avanço, essa flexibilização regulatória permitiu, pela primeira vez, pelo menos no Brasil, a gente testar em larga escala o uso da telemedicina. Também concordo que é uma ferramenta que veio para ficar, uma ferramenta que muda o jogo no sentido de permitir esse cuidado integrado, esse cuidado longitudinal. A gente observou um pico de adoção logo depois dessa liberação. Esse pico a gente, infelizmente, não viu se sustentar, mas é fato que dessa primeira jornada, dessa primeira imersão nessa jornada, a gente já sai com uma série de lições aprendidas e uma série de empresas também já trabalhando nessa vertical, né? Então vamos ver o que vai ficar de aprendizado, de lições aprendidas dessas flexibilizações, desses avanços regulatórios. O segundo fator macro é exatamente a entrada de capital, né? Principalmente capital de risco, que possibilitou a emergência, o avanço de diversas empresas relacionadas com saúde digital, principalmente as de telemedicina, que atraíram um grande interesse do capital de risco e tiveram a possibilidade de investir bastante em tecnologia, investir bastante em time, investir bastante no modelo de negócios que pudesse escalar rapidamente e que a gente pudesse ter essa primeira jornada, ter essa primeira implantação, esse primeiro teste com o uso da telemedicina. Também estou bem curioso para ver como isso vai se desenvolver, como a gente vai integrar outros fatores que permitam uma jornada mais compreensiva, mesmo através da interação remota do paciente com sua equipe de cuidado, os tais dos vestíveis, wearables, né, que vão permitir a captura de sinais vitais e outros instrumentos que nos permitam chegar o mais próximo possível de um exame físico, chegar o mais próximo possível de uma sensação de um toque humano, né, nessa interação com o nosso paciente. Mas eu queria me ater aqui na minha fala ao nosso âmbito local aqui. Eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar no sentido de case, de coisas diferentes que aconteceram aqui no Hospital Porto Dias, na nossa região, com a situação gravíssima que a gente viveu, principalmente na primeira onda de Covid, ali entre abril e maio do ano passado. O que a gente fez, o que a gente mudou ali na crista daquela onda que nos transformou, né? Que serviu de uma pressão seletiva, que foi realmente uma seleção natural. Assim, a gente saiu do outro lado daquela primeira onda, daquela primeira crise, melhor do que éramos antes. A gente está num mercado muito desafiador, num mercado que trabalha com tabelas bem abaixo da média da ANAP. É um mercado que acordou mais tarde para questões relacionadas à qualidade e segurança assistencial, mas mesmo assim nós somos um hospital de grande porte, a gente tem 390 leitos ativos atualmente, nós temos acreditações desde 2008 e desde 2018 somos o único hospital da região norte com acreditação Joint Commission. Então, sempre quebramos paradigmas no sentido de investir em qualidade. Mas sempre tinha algo ali na nossa lista de tarefas que era realmente aprimorar nossas bases de dados, nossos bancos de dados para as novas tecnologias que viram adiante. A gente entende que o uso de ciências de dados, de inteligência artificial em outras indústrias foi uma ruptura, mas que para essa ruptura acontecer definitivamente na nossa indústria, a gente precisa de uma outra ruptura, que é a estruturação, a organização dos dados que a gente tem disponíveis, principalmente os dados assistenciais. Então, a gente sempre tinha isso no nosso to-do list ali, mas no dia a dia de uma empresa bastante enxuta, de uma empresa que tem que lutar contra esse mercado de tabelas baixas, isso sempre ia um pouco mais distante ali na nossa lista de prioridades. Já trabalhávamos com BI, por exemplo, há algum tempo, já fazíamos algumas telas, já trabalhávamos com esses dados há algum tempo, mas a equipe que a gente tinha responsável por isso, ela estava melhor alocada na construção de cada vez mais novos painéis do que em zelar por essa estruturação, por essa qualidade
das nossas fontes de extração de dados, e era assim que acontecia. Com a primeira onda, a gente viveu uma situação avassaladora, a gente viveu um colapso absoluto do nosso sistema de saúde, não só público como privado, e a gente precisou exercitar cada vez mais essa nossa eficiência operacional aí. A gente, com várias pessoas, inclusive membros do nosso time de gestão, funcionários, adoecidos, a gente precisava realmente dar conta de uma missão, de uma batalha gigantesca, né? Então, naquele momento, a gente passou a construir painéis basicamente somente voltados para a gestão do hospital, de suprimentos, gestão assistencial dos pacientes COVID, tratar de segregar bem os fluxos não COVID. A gente passou a trabalhar em inovações aqui dentro na nossa gestão, basicamente relacionadas a isso. E a gente, essa questão de ter as bases de cadastros, de ter as fontes de dados não tão apuradas, não tão perfeitas como a gente gostaria que fossem, começou a apertar nosso calo, começou a gerar um incômodo. A gente percebeu que tinha alguma coisa, ainda que não muita, mas alguma coisa de baixa expectativa, de baixa confiabilidade na acurácia do que a gente estava vendo na nossa frente. A gente encontrava erros. Então, a gente alocou uma equipe para garantir essa integridade desses cadastros, a integridade dos dados que a gente estava trabalhando relacionados à Covid. Todos os outros projetos, àquela altura, estavam suspensos, a gente mergulhou só nisso e a gente conseguiu construir ferramentas fantásticas que mudou o jogo para a gente no sentido de gerenciar clinicamente o nosso paciente COVID, com nossas equipes enxutas e também nossa cadeia de suprimentos. Naquela altura já estava bastante difícil conseguir sedativos, a gente precisava otimizar o consumo de sedativos, antibióticos, outros medicamentos para conseguir atender todos os pacientes que nos procuravam. Para você ter uma ideia da dimensão do que eu estou falando, a gente chegou a ter 100 pacientes em ventilação mecânica de COVID aqui no hospital, no ponto mais crítico da crise, né? E a gente saiu do outro lado com uma nova estrutura aqui dentro do hospital, o núcleo de informações. O núcleo de informações basicamente pegou profissionais do setor de qualidade aqui do hospital, que é quem é responsável pela construção de formulários dentro do nosso EMR, do nosso sistema de gestão, pela construção das telas onde são imputados, onde são inseridos os dados, e pela construção das bases de onde a gente extrai nossos dados, nossos indicadores. Com profissionais de TI, que é quem realmente operacionaliza. A gente misturou o técnico assistencial com o técnico operacional de sistemas, dentro desse núcleo de informações. E de lá para cá a gente tem extraído cada vez mais valor dos dados que a gente tem disponíveis aqui. Em pouco mais de um ano de funcionamento desse setor, nesse modelo, são notáveis as diferenças que a gente consegue obter com a qualidade dos dados que a gente tem disponíveis. Isso realmente gera uma satisfação muito grande, nos deixa tranquilos e conscientes de que a gente está a cada dia mais preparado para essa ruptura do uso de ciência de dados, de machine learning, inteligência artificial no nosso dia a dia. E para finalizar, queria falar sobre um evento que aconteceu recentemente. A gente teve o Hospital Porto Dias fez uma fusão com a Rede Mater Dei, né? A Rede Mater Dei fez uma aquisição de uma participação de controle aqui no Hospital Porto Dias, e recentemente eles anunciaram também a aquisição da A3 Data, uma empresa que trabalha com ciência de dados e inteligência artificial. E eles estão extraindo muito valor dos dados, talvez mais apurados que os nossos sistemas historicamente sempre conseguiram entregar, né, que são os dados financeiros. Então, hoje a gente tem a capacidade de usar a inteligência artificial, de usar machine learning de forma muito assertiva, de forma muito apropriada e realmente entregando valor a como a gente quer que a gente use essas ferramentas, essas tecnologias no futuro breve, com assuntos assistenciais na gestão do paciente, na gestão de doenças crônicas, e que esse trabalho de estruturação das nossas bases de dados está nos qualificando para isso. Era essa contribuição que eu queria dar do âmbito local aqui, como uma empresa que precisa ser muito enxuta, um hospital que precisa ser muito enxuto, conseguiu evoluir, conseguiu exercer a sua antifragilidade
nos momentos mais estressantes da pandemia. Muito obrigado, Diogo. Muito bacana a tua apresentação, e eu vou começar provocando o grupo aqui para algumas discussões. Eu vou começar por você. Achei muito bacana o ponto que você comentou. Primeiro, você está num hospital grande, 390 leitos, em Belém, do lado de Manaus, onde a gente teve aí uma situação difícil. Você tocou num assunto muito interessante, e que a gente viveu aqui no Hospital Sírio-Libanês também, foi a necessidade de integração de áreas assistenciais e gerenciais. A gente vinha numa movimentação de umas unidades de negócio em que a gente tem uma tríade, um braço médico, um braço assistencial e um braço administrativo. E aí isso propiciou uma maior agilidade, e graças a uma eficiência operacional com o Command Center, a gente começou a gerenciar melhor insumos, giro de leito e alocação de recursos. Então, acho que isso foi fundamental. Eu só queria entender se vocês já estavam neste movimento ou foram acelerados pelo movimento. E, claro, isso veio para ficar e para melhorar. Como é que foi a experiência de vocês aí? Bom, o Command Center que a gente tem aqui, a gente implantou também no meio da pandemia, não estava implantado antes disso, mas tem um approach um pouco diferente, um pouco mais prático. As nossas ferramentas de gestão BI estão mais na mão do gestor ali, que está com a barriga no balcão do lado do paciente. O nosso Command Center, a gente tem uma central de monitoramento dos leitos de UTI, onde todos os leitos de UTI são filmados para a gente garantir o cumprimento das metas internacionais de segurança, para a gente garantir a questão da mudança de decúbito do paciente, e tem algumas poucas telas de BI que estão mais ao alcance, estão um pouco mais na mão dos técnicos de enfermagem e enfermeiros que estão ali no setor, para intervir junto ao time assistencial, ligar e falar, você esqueceu de checar tal medicação, você esqueceu de fazer tal medicação, e a gente está cada vez mais incorporando novas responsabilidades, novas tarefas, a partir do momento que a gente tem esses painéis mais disponíveis, mais sensíveis à atuação de um profissional no telefone, direto com a ponta. Então, o nosso Command Center, a gente, mesmo nesse cenário enxuto que a gente está falando aqui, é um projeto recente, um projeto que a gente tirou do papel durante a pandemia e que já tem gerado bastante valor. A gente tem até alguns indicadores que a gente controla sobre prevenção de eventos que a gente já conseguiu através dessas intervenções do time do Command Center. Nada como o do Sírio, Ganei, mas com certeza vocês são uma referência para a gente. A gente realmente quer chegar lá e estamos no caminho para isso. Eu vou falar uma coisa para você. A gente teve contato com vários hospitais por aqui e a gente está aprendendo com muita gente, viu? Eu acho que, nesse momento, a demanda, a inovação foi muito bem colocado pelo Formiga. A inovação ainda não surge. Existe um problema e esse problema nos move a trazer inovação. Aproveitando o gancho, na fala do Formiga, ele ressaltou bem a coordenação do cuidado, né, que podia ter sido mais bem explorada. Eu vi um case muito interessante, que é o de controle de anticoagulação. Vocês sabem que controlar anticoagulação em ambulatórios demanda que o paciente venha, faça uma fila, colete um exame, aguarde o resultado, passe por um médico para avaliar se ele vai ajustar a dose ou não. E um case no hospital muito interessante, ele fez com que os pacientes viessem, com point of care, fizessem o seu exame, e depois esse paciente vai embora para casa. Um grupo avalia esse exame, e os casos normais, ele recebe informação digital, WhatsApp, SMS, dizendo que ele mantém a conduta. E o grupo que tem exame alterado e necessita internação, o farmacêutico clínico faz a avaliação e comunica. Isso é um case de otimização, de eficiência. Formiga, você acha, por que a gente não consegue implantar isso a nível nacional, em serviços públicos? O que falta para a gente conseguir isso, na sua opinião? Foi interessante direcionar essa pergunta para o serviço público, né? Eu tenho feito essa minha experiência híbrida, público-privado, e essa minha obsessão, de certa forma, pela coordenação de cuidado,
Mas não, a coordenação de cuidado é uma coisa antiga, né? Uma coisa, como você trata o crônico, tem protocolos para isso. O Sírio é gerador de alguns dos melhores protocolos que a gente tem no Brasil, no mundo, para pós-operatório, casos de pacientes crônicos, diabéticos. A questão é como você dá escala, né? Como você usa a coordenação de cuidado para dar escala, né? Para você conseguir atingir de forma sustentável e eficiência e eficácia, como você aumenta a aderência do corpo clínico, a adesão dos pacientes a esses protocolos de tratamento, né? E eu acho que essa onda vai acontecer, porque, de fato, você pensa assim, a saúde falta digitalizar. Falta digitalizar isso, porque, de fato, o hospital é todo digital, os laboratórios são digitais, as imagens estão na nuvem, os encontros são, agora com a telemedicina, então todas as consultas muito digitais, mas a jornada não. Quer dizer, a conexão entre um serviço e outro é onde você tem essa descontinuidade do processo digital. É o que falta digitalizar na saúde, e isso é trazer para a realidade, aumentar o uso, a adesão de coordenação de cuidados coordenados, de coordenação de cuidados de forma digital. A gente está assim, à beira de acontecer uma transformação. Eu olho, aliás, para o Sírio com muitos bons olhos. Vocês têm um serviço de saúde populacional, que é menina dos olhos aí, e que tem essa visão, né, de olhar para a população e gerir essa população ao longo do contínuo assistencial pelo qual ela vai passar. Acho que aí tem um potencial enorme. Mas para responder a tua pergunta especificamente sobre a questão do setor público, tem uma característica da saúde no setor público que é muito diferente do setor privado, que ela é centrífuga. A saúde pública, ela dissipa a responsabilidade para a ponta. Uma secretaria, um município, dispara para os municípios, ou para os hospitais, ou para as regionais para os hospitais. Então, essa descentralização deixa decisões em um hospital, uma decisão no ambulatório AME, uma decisão no laboratório de análises clínicas. Quando a gente fala de coordenação de cuidado, você fala de centralizar um pouco isso. Você fala em fortalecer regulação. As regulações públicas, elas são frágeis. A regulação de alocação de leito, alocação de paciente em leito, de sala de cirurgia. Essas filas são todas, estão todas espalhadas, né? Essa característica centrífuga da responsabilidade. E eu acho que o problema da responsabilidade é o principal, quer dizer, a força, a vontade política aí atrapalha, porque centralizar a coordenação também traz uma certa responsabilidade. E eu acho que a saúde pública ela é centrífuga nesse sentido, de distribuir os recursos e lava as mãos, e aí na ponta você não consegue coordenar, né? Outra coisa, quer dizer, como é que você dá dessas diversas entidades atenção? Qual das atenções deveria ser o coordenador do serviço como um todo? Atenção primária. Isso eu não estou falando porque eu sei, eu estou de papagaio aqui, repetindo os grandes especialistas do mundo, que dizem, olha, a atenção primária é onde as coisas deveriam ser coordenadas, e a atenção secundária, terciária, ela está a serviço da atenção primária, é o gatekeeper do NHS, são as HMOs do sistema israelense. Então, você, nesse processo, você tem o ente que hoje é o mais fraco da federação, que é o município. Claro, o município como São Paulo é forte, porque é grande, mas assim, os municípios médios, menores, são mais fracos, que é responsável pelas UBSs, que deveria ter a responsabilidade sobre dizer, esse paciente tem que ir para a hemodiálise, esse outro tem que ir para a internação, esse outro fica em casa sendo monitorado. E essa coordenação que deveria recair sobre a atenção primária acaba recaindo sobre o ente mais fraco, e com esse processo de centrifugação da responsabilidade, eu acho que esse é o inibidor. Eu digo inibidor porque não é impedimento, é apenas o inibidor. A gente vê que alguns serviços são, de fato, sofrem uma coordenação melhor. Os serviços cardiológicos do INCOR têm uma boa coordenação de cuidado, os serviços mesmo do Estado de pacientes com câncer têm uma boa coordenação de cuidado, o paciente é bem acompanhado, é bem orientado, o paciente certo no lugar certo, na hora certa. Agora, como um todo, respondendo sobre saúde pública, para a saúde privada existem outras motivações, talvez aconteça primeiro, a coordenação de cuidado digitalizada, né, que é onde ganha escala, na atenção
na saúde suplementar, na saúde privada. Obrigado, Fábio. Obrigado. Eu só queria contar que esse case foi um hospital público, tá? Não foi em privado, aquilo que eu contei da coagulação, só para a gente saber. Eu estou com várias perguntas. Foi no hospital público, isso é que foi muito bacana, é uma ideia genial. Bom, eu estou com várias perguntas aqui, eu vou passar algumas, vou pedir ajuda, vou direcionar ao Bego inicialmente, mas fiquem à vontade para contribuir. Nós temos ainda quase 7 minutos de discussão. O grande desafio no Brasil é a incorporação tecnológica que não é substitutiva e acaba onerando as instituições do sistema. Como vocês trabalham essa questão nas organizações de vocês? Esse realmente é um problema, né, Ganha? Sempre que se tem a ideia de incorporação tecnológica, acaba vindo junto um custo adicional, porque ela acaba não sendo substitutiva, ela cria mais um serviço agregado ali. Isso eu acho que na minha visão, é um trabalho que a gente precisa fazer e usar realmente essas novas tecnologias para sair desse trade-off de mais tecnologia, mais custos. O que eu vejo muito, e assim, sendo bem sucinto na resposta para dar oportunidade para todos, muitas vezes ela vem sem estar focada exatamente no que ela vem, qual o problema que ela vem solucionar. Às vezes é um hype, um modismo, ou eu quero estar atualizado, você vai trazendo a tecnologia, mas ela não tem uma função de realmente resolver um problema, e aí ela não consegue substituir uma tecnologia atual ou melhorar. Isso é um problema. Eu vejo assim, a gente tem trabalhado e acho que faz todo sentido você trazer a tecnologia, você vai automatizando processos ou ajudando ali num processo e tal, mas a gente ainda não chegou, na minha visão, a usar a tecnologia para resolver os grandes problemas. A gente ainda está trabalhando na base ali, entrando uma tecnologia adicional, ela entra numa fase do processo, mas a gente ainda não consegue, talvez agora, como você sugeriu até que o Círio vem fazendo e o Diogo também, o Command Center talvez se reunindo essas informações, começando a analisar realmente em cima dos dados mais do dia e não do que aconteceu há meses atrás, talvez você consiga direcionar a tecnologia, prever antes, fazer uma simulação. Hoje, às vezes, a semana mesmo a gente estava discutindo aqui a incorporação de um equipamento adicional, um upgrade, e aí quando você viu o upgrade, você tinha a possibilidade de dobrar a velocidade que você ia fazer os exames. Aí nós vamos testar. Então vamos pegar um protocolo que a gente tem e vamos onde já existe esse equipamento. Ele dobra, mas se você mudar todo o seu protocolo. Então, tem um trabalho antes para a tecnologia realmente ser efetiva. O que eu acho é que talvez a gente acaba não conseguindo ainda em algumas introduções fazer essa lição de casa para a tecnologia vir e fazer o que ela poderia fazer de melhor. Uma pergunta rápida aqui, realmente tenho várias, mas o tempo não vai permitir. Como as inovações implementadas em curto prazo foram absorvidas pela equipe? Por favor, fiquem à vontade para responder. Se quiser, eu vou continuando aqui, que já estava aquecido da última aqui. O que a gente viu muito foi aquilo até que eu comentei na minha fala inicial. Essas inovações rápidas, né, que vieram para resolver um problema ali pontual, para ela ficar, o que a gente viu, eu precisei fazer ali uma tradução. Então, a gente precisou dar uma modelada nela, para ela sair daquele momento agudo, para ela ser uma inovação sustentável. E algumas não foram possíveis. A gente viu que não fazia sentido na operação regular, quando o hospital voltava. Então, a meu ver, precisa dessa... Você trouxe a inovação, ela às vezes resolveu um problema agudo, mas ela precisa ser organizada para ela ser sustentada ao longo prazo e talvez depois ir melhorando com o tempo. Então, se fosse fazer uma sugestão, eu diria que essa tradução ali do momento agudo para o momento regular é uma coisa que precisa ser feita. Legal. Respondendo rapidamente as duas perguntas que você colocou, Ganem, sobre essa questão da tecnologia substitutiva. Eu tenho a impressão que quando a gente pensa nas tecnologias que eram incorporadas mais antigamente, seja um medical device novo, um implantável novo, ou uma ressonância magnética, enfim, realmente essas adoções elas impactavam de forma mais severa aquela fórmula de valor, né, que é resultado sobre custos. Muitas vezes elas não conseguiam eliminar o uso das outras tecnologias.
mas eu tenho a impressão que com saúde digital, muitas vezes a gente está falando de investimentos relativamente baixos, quando a gente compara com investimentos de CAPEX para trazer uma tecnologia hard dessa nova e com potencial de impacto muito maior, positivo na equação de valor. Então, essa é a minha impressão sobre esse assunto. Sobre treinamento e adoção das equipes às novas ferramentas, realmente isso é um desafio muito grande. É talvez a outra ruptura, né? Além de ter os dados organizados e ter as ferramentas nas mãos das pessoas, a gente precisa garantir que esteja todo mundo na mesma página, todo mundo adote, use efetivamente aquelas ferramentas, e isso exige um trabalho ostensivo de educação continuada. Isso realmente é um processo adicional que precisa ser implantado, incorporado no dia a dia de um hospital, e exige sim treinamento, exige alinhamento até mesmo estratégico para que aconteça. Olha, para te comentar sobre a questão dos custos, eu estou exatamente com o Diogo. A gente, se não tiver retorno positivo sobre investimento, não tem negócio. Hoje eu trabalho no vendor, né, de informática, tem um produto de informática para a saúde, e um dos checkmarks que eu faço para ver se tem oportunidade ou não num certo cliente é se aquilo vai dar retorno. Em geral dá, e dá retorno com sobra, mas se não tiver retorno, tecnologia pela tecnologia não funciona. Tem que ter um propósito, esse propósito tem que ser inclusive na eficiência. Seja gastar menos para fazer a mesma coisa, ou no caso do público, como o orçamento é uma coisa fixa dada, é fazer mais com o mesmo orçamento, atender mais gente e dar vazão para uma demanda que é reconhecida aí como uma demanda reprimida na saúde pública, né? As novas tecnologias, essa questão dos profissionais de saúde, vamos falar deles, adotarem, aceitarem a transformação, porque, gente, transformação parece que é uma coisa só boa, não é necessariamente boa, e em geral está associada a alguma dor, né? A transformação digital na saúde traz uma dor aos profissionais de saúde, uma readequação, um aprendizado, um treinamento. E quando eu sentia alguma resistência, eu perguntava, vem cá, tudo na tua vida mudou, você acha que isso não ia mudar? Transformação digital, mas não no seu quintal? Sabe, está chegando tarde na saúde, mas vai chegar, e vamos acostumar com isso. Quer dizer, assim como o taxista passou por isso, como o dono de restaurante passou por isso, como qualquer outro serviço foi transformado digitalmente, na saúde não vai ser diferente. Está mais tarde, então a gente não está esperando, né, que a nossa vez fosse chegar, de fato, transformar a forma como a gente trabalha. E está só começando. Bom, eu queria expressar aqui a minha satisfação de ter compartilhado com vocês esta hora neste painel. Eu acho que ele atingiu o que a gente tinha para discutir, abordando o tema que nos foi colocado. Agradecer a todos mais uma vez e parabenizar o CONAP pela organização e pela qualidade dos painéis que foram trazidos. Boa tarde, a gente ultrapassou 1 minuto só. Então, obrigado a todos e passo a palavra para a organização do CONAP. Estão perdoados, a discussão foi incrível. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês e por todas as experiências compartilhadas.